Dá um delay, tipo, de uns E, mano, 5 isto segundos. ainda não atravessou o Atlântico, mas ok. Não tem Mas já problema. estamos ao vivo. Ó, Ótimo. Viviane 16 compartilhou. pessoas até Compartilhei agora. aqui. Ótimo. Mas será que compartilhou ao vivo? Compartilha, né? A compartilhar ao vivo. Você compartilhando, o pessoal já vai assistindo tudo ao vivo. Show, show. Eu nem sei fazer isso, mas tudo bem. Só ir no compartilhar. Na própria Tudo bem. publicação. Já estamos ao vivo. Olha, eu estou vendo aqui pelo meu Facebook também. Estamos ao vivo. E já temos pessoas comentando. Ok. Temos o Márcio, Eu nem sei fazer obrigado isso. por estar nos assistindo. Bem-vindo. Rose Silva. Já estamos ao vivo. Olha, eu estou vendo aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Que o meu celular está com... Convém vocês tirarem o som da transmissão do Facebook, que está-se a ouvir por aqui. O meu tá fechado. O meu também. Sim. Ok. Quando quiserem fazer as introduções, neste momento são 7 e 5 minutos, 11 e 5 Muito bem. Portugal. Então, vamos fazer aqui a nossa introdução, não é? Pessoal, boa noite. Estamos ao vivo, falando de diversos lugares, diversas cidades e países, né? Estamos falando aqui de São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo, desejando a todos uma boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a farmacologia e a osmologia em micoses, em onicomicose. E, para isso, nós temos aqui mais alguns especialistas no assunto. Gisele, em Brasília. Dá boa noite aí para o pessoal, Gisele. Oi, pessoal, boa noite, tudo jóia? Diretamente de Brasília. Manuel Cerqueira, falando lá do Porto, de Portugal. Olá, companheiros, boa noite, sejam bem-vindos. E Viviane Ripoll, falando do Rio de Janeiro, aqui pertinho, né? 400 quilômetros aqui de São Paulo. Tudo bem, Vivi? Olá, pessoal, boa noite a todos. Espero que estejam todos muito bem. Sejam todos bem-vindos. Eu estou vendo aqui que nós já temos pelo Facebook vários podólogos que estão acessando, que estão assistindo. E então, olá, o nosso tema nessa noite que será sobre micose, sobre o manejo das micoses no consultório de podologia, os medicamentos que tanto dentro do consultório quanto os que são utilizados pela área médica também para o tratamento das micoses, e a osmologia, o que ela pode, dentro do consultório de podologia e no tratamento das micoses, o que ela pode contribuir. E a experiência dos podólogos, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, a contribuição do nosso amigo Manuel Cerqueira, falando sobre como que é feito esse manejo do paciente com onicomicose, com as micoses, dentro do consultório de podologia. Vamos começar falando com o Manuel. Manuel, o que você pode nos trazer aí sobre esse assunto? Então, de facto, a onicomicose deve ser das consideradas as primeiras causas de consulta em podologia, tanto em Portugal como no Brasil. Podemos ter a onicocriptose, outras infecções, mas a onicomicose é de facto as que representam com maior achado clínico. O problema na onicomicose é o correto diagnóstico, e o que nos deixa em levantamento da questão é se realmente estamos perante uma onicomicose ou se muitas vezes estamos a falar de onicodistrofias que apresentam infecções secundárias, e muitas vezes estamos a tratar uma alteração de cor da unha e pode estar algo sistémico ali a camuflar uma potencial infecção, e muitos dos tratamentos acredito que se façam de uma forma empírica e não são considerados e levados a sério como uma onicomicose.
E essa é a questão hoje que vamos levantar, o que é que nós fazemos na prática, quais as terapias complementares utilizadas, e desde a vista da farmacologia, à vista técnica por laser, ácidos e agora a osmologia. Mas penso que a prática clínica não deve diferir muito entre a Europa e o Brasil nesse aspecto, amigo. Isso é interessante até nós trazermos para a discussão sobre essa prática clínica, porque nós sabemos, por exemplo, que na Europa o podólogo ele tem competências um pouco diferentes das competências do podólogo brasileiro, no que diz respeito aos procedimentos de podologia, e também ao uso de medicamentos. Pelo menos na Espanha, por exemplo, o podólogo pode receitar medicamentos, não sei como está isso em Portugal. E aí eu queria ouvir também depois a Gisele e a Vivi sobre esse assunto. Então, em relação à diferença, de facto, mais notável, eu já nem vou pelo campo da farmacologia. Obviamente que é um facilitador em termos de medicação oral, principalmente oral. Creio que na tópica, mesmo o podólogo brasileiro poderá não ter tantas limitações em termos de recomendação. Não sei se todas carecem de prescrição médica na questão da venda em farmácia, mas eu penso que um dos fatores diferenciadores e de facilitação será muitas vezes o ato da colheita, a autonomia para executar uma colheita unguial e para enviar diretamente para o laboratório. Penso que isso é que será o mais facilitador. Todo o resto, não digo que é irrelevante, mas depois a terapêutica há sempre um jeito de contornar, tanto por via tópica como via oral, e temos outras ferramentas para atuar. Mas fazendo uma boa colheita, ter essa autonomia e saber como a fazer, penso que já é um princípio muito forte para iniciar qualquer tratamento. Muito bem. E, Gisele, como que você enxerga o manejo da micose, o uso dos fármacos, a questão da coleta também de material para confirmação da presença de fungos, a identificação do fungo? O que você pensa a respeito disso? Bom, a gente sabe que hoje, né, a onicomicose, ela de fato é uma das nossas principais podopatias. Acho que em Portugal também acontece isso. E acaba sendo um grande desafio, porque muitas pessoas, elas acabam apenas olhando o aspecto clínico e já definindo, né, dando um diagnóstico de onicomicose. E a gente sabe que uma importância é exatamente fazer o diagnóstico diferencial, ter uma certeza que de fato ali é uma lesão fúngica e não uma lesão traumática, por exemplo. Né? Então, é importante que o podólogo ele tenha conhecimento, sim, desse processo de coleta de material de forma adequada, e dependendo do tipo de onicomicose, cada uma vai requerer uma técnica específica, né? Então, não é simplesmente, vou chegar, vou coletar e vou mandar para um laboratório de qualquer forma, né? Nós precisamos ter todo um processo de controle de contaminação microbiana aí, exatamente porque a gente já trabalha num ambiente que não é asséptico, né? Então, a gente já trabalha num ambiente que é contaminado, pode ter um fungo ambiental que se deposita naquela amostra, e aí você fala para o paciente, por exemplo, que ele tem onicomicose e não seria. Né? Então, a necessidade de um processo racional para a coleta desse material é importante. Aqui a gente ainda encontra uma certa dificuldade nisso, não porque não existam cursos de coleta de materiais, existem, né? Mas a gente precisa estabelecer uma série de parcerias para garantir que essa amostra ela vai ter qualidade, ela vai ter quantidade, que vai ser uma amostra viável, para que lá no laboratório os profissionais responsáveis sejam capazes de fazer diagnóstico. Porque muitas vezes o que acontece? O profissional ele coleta de qualquer forma, armazena de qualquer forma, mas eu já fiz um curso. Ok, já fez um curso? Então siga os parâmetros, né, associados às boas práticas de laboratório, para que a gente consiga ter a possibilidade de um diagnóstico fechado e aí trabalhar dentro de uma equipe, principalmente porque a nossa realidade muda um pouco aqui.
a gente não pode fazer a prescrição de medicamentos, né? Salvo aqueles profissionais que têm uma outra formação que tem essa característica, né? Então, a gente tem que lidar com os medicamentos isentos de prescrição, com pacientes que muitas vezes já vêm de uma carga medicamentosa há bastante tempo, e isso a gente acaba vendo o processo da chamada resistência fúngica. E dentro do trabalho da equipe multidisciplinar, o que a gente vê? Que muitas vezes o próprio profissional prescritor, o médico, por exemplo, ele acaba prescrevendo certos medicamentos que não são indicativos para os dermatófitos, que são aqueles fungos que mais vão acometer as onicomicoses, né? Que vão acometer aquele paciente. E aí ele vai e toma pulsos de fluconazol, que é mais indicado para levedura, por um grande período de tempo, e ele vira para você, olha, já tomei um monte de medicamento e não funciona. Na verdade, não é que o medicamento ele não vai funcionar, ele é efetivo para uma determinada característica de fungo, para uma determinada cepa. Então, até o próprio profissional, muitas vezes, desconhece isso. Mas a gente tem um arsenal bastante grande de medicamentos antifúngicos, sejam por via oral, sejam por via tópica, que é possível de serem utilizados, e a gente precisa ter claro, né, que medicamento para tratar a onicomicose é antifúngico. E a gente vê muitas pessoas fazendo uso de corticoides, fazendo uso de medicamentos tópicos antibióticos, que se encontram aí por venda livre, e aí acabam gerando resistência, e quando esse indivíduo ele precisar de fato desse medicamento, ele não vai ter efeito. E aí o nosso resguardo enquanto profissional ele fica comprometido. Então, a gente, quanto podólogo, a gente tem que começar a pensar que a coleta é importante, mas que o manejo desse paciente também é importante. E aí orientar esse paciente quanto ao uso correto desse medicamento, porque não adianta eu fazer apenas o nosso procedimento dentro da clínica adequadamente e ele não ser parceiro seu. Não Posso tomar fazer o uma pergunta à medicamento. Gisele, Armando? Claro. Gisele, eu não sei se tu consideras que muitas vezes o facto do médico, dermatologista, um clínico geral, que mesmo, vamos supondo que faça uma colheita, muitas vezes ele não pede o antifungigrama. Fazem uma colheita simples, querem identificar, mas depois não veem realmente o fármaco, o princípio ativo que vai atuar. E muitas vezes é isso que leva, de facto, a um diagnóstico e a um tratamento mais empírico, e talvez por isso o fluconazol, que é mais fraco, tem uma toma mais espaçada em relação ao itraconazol, e às vezes por uma questão de preço também laboratorial, que muitas vezes passam-no para o custo do paciente, e quando tem antifungigrama associado, por causa da sensibilidade e princípios ativos, pode ter custos que muitas vezes creio que o clínico quer evitar, e infelizmente é como te falas, tratam-se com princípios ativos que são ineficientes e não se sabe realmente os meios de cultura daquela lâmina unguial. Achas que é isso que acontece quando falas de facto em tratamentos que não são adequados, como o fluconazol, dependendo de algumas onicomicoses, claro? Algumas vezes, em alguns casos, sim, Manuel. O que acontece? A nossa realidade aqui, dentro de laboratório de análises clínicas, por que normalmente o médico não vai solicitar um antifungigrama? Primeiro, a questão do preço, né? Dependendo de algumas regiões do Brasil, se eu pensar aqui no Centro-Oeste, ele vai custar acima de R$200, e nem todo paciente ele vai ter acesso. O tempo de execução, porque vai demorar um período... Não é? Exatamente. Sim, exatamente. E aí vai demorar um período de tempo maior para que eu consiga liberar esse laudo e esse paciente levar isso para o podólogo para ele ver e levar para o médico para uma prescrição adequada. Então, o médico fala assim, olha, tem o aspecto clínico da onicomicose, ele já entra com o medicamento, como você falou, com fluconazol, que é acho que de primeira escolha dele, e pede para fazer coleta, né, de um raspado ungueal para ver se tem a confirmação de um fungo ou não. E aí, se não melhorar, ele, infelizmente, faz a mudança da terapêutica, né? E isso acontece, muitas vezes, por adesão, né? E aí o custo interfere marcantemente. E eu falo nessa questão do não saber a prescrição, porque tendo contato com a equipe multidisciplinar, muitas vezes eles chegam e perguntam, Zélio, o que você acha que é mais fácil e mais interessante prescrever aqui para esse paciente?
Aí a gente vem com a análise do exame, e é importante que o podólogo saiba analisar um exame, saiba compreender que espécie fúngica que tem ali e que medicamentos seriam mais indicados, até para que a gente se mostre como profissional da saúde que domine, que tem segurança nesse assunto. Porque aí o que acontece? A partir do momento que a gente consegue discutir uma prescrição e consegue elaborar um manejo adequado, o resultado ele vem. E aí muitos podem estar se perguntando, mas eu não tenho aquele médico dermatologista para fazer isso. Mas a literatura ela está aí para te auxiliar. Com certeza, com certeza. E mais não Muito seja a bem, preocupação dos marcadores hepáticos nesses pacientes, deve ter, de facto, muita atenção àquilo que se vai fazer. Sem sombra de dúvida, porque a grande parte deles modificam as enzimas hepáticas e aí o quadro também da estrutura ungueal vai ficar modificado. Com maior certeza. propensão do desenvolvimento dessas podopatias. Exatamente. Exato. E, Vivi, vamos ouvir um pouquinho, Vivi, sobre falar um pouquinho da osmologia, como você até recentemente lançou aí um e-book falando sobre alguns óleos essenciais, e nós sabemos que na podologia se fala muito do uso de óleos essenciais em várias terapias podológicas, e uma delas é a micose. O que você poderia falar um pouquinho para nós sobre esse tema? Então, vamos lá. Só para complementar até o que a Gisele e o Manuel falaram, eu sou uma das grandes defensoras que a podologia tem que fazer a coleta, né? A gente tem que ter acesso a essa informação e a gente precisa fazer isso para agilizar o processo de diagnóstico, né? Porque muitas vezes fica nessa coisa, vai no podólogo, o podólogo identifica a causa clínica, aí encaminha para o dermatologista, o dermatologista vai solicitar o exame, ele vai no laboratório, quando ele voltou, ele não volta mais no podólogo e parou o tratamento, às vezes nem inicia, né? Então, quando o podólogo ele tem essa ferramenta de fazer a coleta, fazer uma parceria com um laboratório, aqui no Rio a gente tem laboratórios de alta qualidade que fazem parceria com podólogos, né? Eu tenho alunos que conseguiram sozinhos, foram lá e conseguiram fazer a parceria com os laboratórios e estão enviando os seus materiais para o laboratório fazer o exame e voltar com o diagnóstico, né? É muito importante você saber, como a Gisele falou, saber que morfologia tem esse fungo, né? Porque uma levedura ela tem uma morfologia mais simples, então é um fungo que pode ser tratado de uma maneira mais simples, né? Agora, quando você pega um fungo dermatófito, um filamentoso, né? A morfologia dele é completamente diferente, ele é multicelular, então ele não precisa só de uma abordagem, às vezes ele precisa de inúmeras abordagens. Ele precisa de osmologia, ele precisa de laser terapia, ele precisa de ácido, ele precisa de inúmeras situações, principalmente porque a gente fala de ser humano, né? A gente tem que olhar na osmologia, a gente vê o ser humano como um todo. Então, eu não só aplico um óleo essencial, eu vejo o que esse óleo ele vai fazer na questão sistêmica desse paciente, né? Não é só na pele. Então, muito se pergunta, né? O que é a osmologia? A osmologia é a ciência dos cheiros. Então, tudo que envolve cheiro é a osmologia. Desde da essência, né, ao óleo essencial. O que o óleo essencial vai fazer no nosso sistema, na parte sistêmica do nosso corpo? O que a essência ela vai fazer? Aonde que ela vai chegar? Né? O que cada componente de um óleo essencial vai agir no nosso corpo? Então, até no próprio e-book, a gente fala bastante sobre os grupos moleculares que tem dentro dos óleos essenciais, porque não basta só você saber para que um óleo serve, mas o que tem dentro dele. Porque muitas vezes, dependendo da região que a planta ela é produzida, ela vai mudar a composição dela. Então, você pode pegar um óleo de melaleuca, eu sempre gosto de falar do óleo de melaleuca, porque ele meio que prostituiu na podologia, né? Tudo taca melaleuca, né? Tá com uma espinha, taca melaleuca, tá com uma unha encravada, taca melaleuca, tá com onicomicose, taca melaleuca. Então, a melaleuca ela se prostituiu muito na podologia
e aí todo mundo usa melaleuca sem saber exatamente o que tem ali dentro, sem saber que se ela tiver uma quantidade muito grande de cineol, ela pode perder um pouquinho da ação fúngica dela, né? Então, às vezes a pessoa fica ali tratando, e não tem um resultado, ou não é fungo, né? E às vezes acontece realmente, porque é tudo muito empírico hoje na podologia. Então, ou não é fungo, ou a sua melaleuca realmente não é boa, né? Não é porque a melaleuca não presta, é porque às vezes é o próprio lote, né? Teve uma chuva, aconteceu alguma coisa, uma praga que acometeu a região, isso vai mudar os componentes que tem dentro do óleo essencial. Então, é muito importante saber o que tem ali dentro. Pedir, solicitar às empresas o perfil cromatográfico daquele lote, para você saber todos os componentes que tem ali e comparar com o ISO. O ISO, por exemplo, da própria melaleuca, ele tem disponível gratuitamente na internet. Você consegue baixar o ISO da melaleuca. Então, você pega o ISO, vê o mínimo e o máximo que pode ter dentro de um óleo essencial e compara com o óleo essencial que você comprou, e aí sim você vai saber o que realmente esse óleo vai fazer no corpo, né? Na onicomicose, a gente tem uma ação muito forte, né? Porque justamente como a gente não pode prescrever um medicamento, a gente tem que ir para terapias alternativas. E a aromaterapia, né, que diferente da osmologia, eu gosto sempre de colocar essa diferença, a osmologia, ela é ciência por trás da aromaterapia, né? Então, ela estuda o que vai acontecer no seu corpo, e a aromaterapia, ela é a técnica, é como que eu vou aplicar. Eu sempre falo dos 4 pilares da aromaterapia, que é saber diluir, né, dosar, aplicar, diluir, dosar, aplicar e misturar. Você tem que saber essas 4 coisas para você saber ter um resultado, né? Então, saber, por exemplo, se é uma levedura, eu posso colocar só um pouquinho de melaleuca num óleo de girassol, por exemplo, que eu posso ter algum efeito. Agora, quando eu pego um fungo com uma morfologia mais complexa, será que só isso vai funcionar? Né? Se eu pego, por exemplo, um paciente idoso que tem um tecido um pouco mais fragilizado, será que se eu só colocar a melaleuca, eu vou agredir muito esse tecido? Então, será que não seria legal eu colocar um óleo que vai modular os efeitos da melaleuca, que é agressiva à pele, para diminuir esse risco e não causar uma lesão? Então, tudo isso a gente estuda um pouquinho na osmologia, né? Para trazer um pouco mais de cientificidade na aplicação dos óleos essenciais. Muito bem, Vivi, muito bem também a Gisele, que deram aí alguns aspectos diferentes, né, sobre essas abordagens, o Manuel também, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma abordagem que aqui no Brasil se tornou moda, modismo, né? O podólogo brasileiro tem muito essa história do modismo, que é a terapia fotodinâmica, não é? Que vem sendo utilizada desde o ano de 2008 na podologia brasileira, e muitas pessoas fizeram da terapia fotodinâmica apostaram como se fosse panaceia, como se fosse resolver todos os problemas de micoses que aparecem no consultório de podologia. E não é uma realidade. Ainda faltam estudos, infelizmente, nós não temos estudos para dizer se a terapia fotodinâmica é mais eficaz em leveduras, em fungos filamentosos, em dermatófitos ou nos oportunistas, também quanto ao tipo de unha, a espessura de unha, a concentração, sim, já se tem até estudos da concentração dos agentes fotossensíveis que são utilizados. Quanto a isso, nós já dominamos um pouco, já sabemos o que deve ser utilizado dentro do que nós temos acesso ao arsenal desses produtos aqui no Brasil, em especial ao azul de metileno, né, que é o mais comum, até talvez pelo seu preço e pela facilidade de encontrar. Quando se
quando se coloca em comparação a outros fotossensibilizadores. Mas a terapia fotodinâmica acabou se tornando algo tão comum e aplicado muitas vezes de uma forma errada, sem antes se fazer um exame micológico direto, uma cultura de fungos para saber que tipo de fungo, se é fungo mesmo, se é somente fungo, e também a utilização, né, a aplicação, o método de aplicação, cada pessoa desenvolveu aí, ou muitas pessoas acabaram desenvolvendo métodos próprios, não seguindo um padrão, não tendo estudos. Então, ainda falta muito estudo para a terapia fotodinâmica, e, infelizmente, até por se utilizar de uma forma que não é a mais adequada, acabou que muitas pessoas desacreditaram e a técnica nem sempre acaba sendo utilizada da melhor forma possível com o que se tem hoje de conhecimento. Então, eu gostaria de deixar também essa informação. As pessoas têm que ter muito cuidado. Muda muito de equipamento para equipamento também. Tem pessoas que falam, olha, mas eu utilizei um LED, eu utilizei um laser, esse meu laser que tem 100 miliwatts de potência, falaram que eu tenho que aplicar 18 joules e em 18 segundos eu já apliquei 18 joules. Isso é impossível, porque um laser de 100 miliwatts de potência, ele vai aplicar 1 joule a cada 10 segundos. Então, algo está errado. Se não der certo, não é porque a terapia fotodinâmica não funciona, mas porque está sendo aplicado de forma errada. Se o azul de metileno estiver muito concentrado, ele não vai penetrar no fungo como deveria penetrar e vai formar até vai impedir que a luz chegue em organelas e no citoplasma do fungo para poder ter a ação fotodinâmica. Então, tem muito que se pensar no que diz respeito à terapia fotodinâmica dentro dos procedimentos e do tratamento de onychomycose. Eu sei que a Gisele estudou alguma coisa sobre a concentração, não é, Gisele? Então, eu queria ouvir você sobre a concentração do azul de metileno. Fala um pouquinho para nós aí, porque esse assunto é muito interessante. As pessoas compram azul de metileno e querem diluir dentro do consultório, querem... Existem histórias desse tipo. Por favor, fala um pouquinho aí que você tem algo a acrescentar sobre esse assunto. Isso esperamos que esteja breve, né? O artigo publicado com relação a isso. Mas o que a gente testou? In vitro, diferentes concentrações de azul de metileno, das mais corriqueiras, né? Para tentar determinar qual é a concentração inibitória mínima, fazendo o processo da terapia fotodinâmica in vitro, né? Então, a gente testou concentrações de 0,2 até 2%. Então, a gente colocou concentrações extremas e na tentativa de verificar aquelas concentrações que o podólogo usa, né, de forma mais usual, para verificar se de fato elas vão fazer efeito e como é que era o comportamento fúngico nessa circunstância. E a gente vê que, de fato, as menores concentrações extremamente baixas, a gente mesmo, por mais que colocasse azul de metileno e irradiasse luz sobre aquela cepa, a gente continuava vendo o crescimento da cepa fúngica e não tinha controle, né? Não tinha uma ação nem fungistática, nem tampouco fungicida. E no extremo, muitas vezes, né, com concentrações extremamente concentradas, o que a gente observou também, isso, né, deixando muito claro, in vitro, a gente não testou em vivo ainda, que a resposta, né, a luz, de fato, a gente não via essa penetração, né, da radiação luminosa. Então, o que a gente precisa chegar dentro de um parâmetro? Todo mundo fala assim, tem muito estudo sobre azul de metileno? Tem. Azul de metileno na odonto, azul de metileno em diversas áreas do conhecimento. Mas a gente não tem estudos que venham validar as concentrações necessárias para que a gente trabalhe na nossa área, né? Que para isso ser firmado, a gente precisa testar in vitro algumas concentrações 0,5, 1, 1,5, para ver se dentro da resposta clínica, né, no indivíduo, o mesmo mecanismo vai ser visualizado como a gente está visualizando in vitro.
Então, Exato. enquanto a gente ainda tem uma terra sem lei, né, com essa questão do azul de metileno, cada um faz do jeito que ouviu falar, porque o fulano A, o fulano B disse que era tantos por cento. É A verdade. mesma E não coisa só em acontece termos do também. azul de metileno, né, Vivi? Eu vou até passar para A você, mesma coisa da acontece osmologia. também com os óleos essenciais, né? Isso. É a mesma coisa. É tudo muito Exatamente. empírico, não tem muito estudo a respeito, então todo mundo vai no que o vendedor diz que é melhor, né? Então ele fala, Exato. o Uhum. vendedor tá dizendo, isso daqui é bom para você, ele vai lá e faz. Isso não é só com óleo essencial, é com cosméticos em geral, que tem também na podologia, tem um cheiro bom, é gostoso, é bom para o seu paciente, mas Com realmente antimicóticos, que são fármacos também de venda livre, acabam exatamente, fazendo a mesma coisa. Então, exatamente. existem aí diversos produtos que não Uhum. foram testados, que não passaram por critérios técnicos científicos para poderem depois chegar ao mercado. E a própria regulamentação da podologia, quando eu falo regulamentação, eu quero dizer não só no papel, mas uma profissão aceita cientificamente falando, ela passa por usar esses critérios na escolha das terapias, dos medicamentos, dos produtos que são utilizados, e não apenas usar o que é empírico, aliás, deixar o empírico para que antes seja testado, para que antes saiam publicações. A Gisele tem essa publicação que está para sair a qualquer momento, esse artigo sobre a concentração do azul de metileno, e outros artigos que nós temos que incentivar que pesquisas que sejam feitas, artigos publicados. Nesse sentido, a nossa revista, que é a revista Ibero-Americana de Podologia, que é uma revista científica, e aqui nós temos 3 membros do corpo editorial, que é a Gisele, o Manuel e eu. Aliás, a revista um próximo volume deve estar saindo entre hoje e amanhã, então nós vamos ter essa revista, sim, esse próximo volume já sendo publicado e chegando a todos vocês, porque ele é eletrônico. Então, é importante que essas pesquisas sejam feitas, é importante que a podologia seja tratada de forma séria, porque, infelizmente, as pessoas acabam comprando produtos que o vendedor fala que é bom, seja ele uma terapia, ou seja osmologia, seja medicamento. Manuel, o que você poderia nos falar um pouquinho a respeito disso? Eu sei que aí em Portugal, eu não sei se vocês prescrevem medicamentos ou usam dentro do consultório medicamentos, como que é a legislação aí a respeito disso, e se vocês seguem esses critérios científicos diferente do que hoje, por exemplo, acontece no Brasil. Então, eu queria só fazer uma observação do porquê das vezes também haver insucesso com a terapia fotodinâmica ou qualquer outra abordagem clínica. Antes de mais, as pessoas não se podem esquecer que há um multifator a acumular a condição clínica da própria unha. Normalmente estamos associados a pacientes de uma faixa etária mais avançada, portanto, as características metabólicas, a própria fisiopatologia do envelhecimento e a própria unha, por ser um anexo muito distal do corpo humano, também vai, obviamente, trazer complicações, em que as abordagens têm que ser adaptadas consoante o quadro clínico e acompanhadas, porque mesmo no acompanhamento de uma unha, num crescimento muito mais lento, quando estamos a falar de um idoso, pode carecer de diferentes tipos de abordagens, sejam elas mais holísticas ou mesmo por terapias físicas, como a laser terapia. Aqui em Portugal, a prescrição de medicamentos por via oral ainda não está muito clara. O podologista tem uma autonomia profissional para prescrever e para indicar a necessidade de realizar alguns exames, como as colheitas laboratoriais ou outros meios complementares de diagnóstico, mas em termos de prescrições farmacológicas por via oral, a questão ainda não está tão clara quanto isso. Podemos fazer, mas a comparticipação apenas é dada pelo Estado ao médico, ao podologista ainda há o pagamento na totalidade. Portanto, a questão ainda aqui tem, de facto, ainda uma limitação.
Quanto à terapêutica, a terapia fotodinâmica não chegou cá à Europa nesse aspecto. Aqui o que se utiliza é o laser de alto comprimento de onda, de facto, e o que nós entendemos aqui, como não trabalhamos com fotorreagentes, também o mesmo não se deve sobre a potência, mas sobre realmente o foco de luz por cada centímetro quadrado da unha. E o que se entende de uma forma muito básica é que qualquer dermatófito, como célula eucariótica que é, o que nós fazemos é que ela tem que ser evaporada. Literalmente o tratamento acaba por ser por queimadura. Então esse varrido que nós fazemos após um desgaste mecânico da própria unha, para diminuir a sua resistência, quanto mais podemos gerar temperatura local, obviamente é uma forma de podermos eliminar o meio de proliferação da própria célula fúngica. Foi muito boa essa sua colocação agora, Manuel, falando dessa diferença entre a laser terapia que com o laser terapêutico propriamente dito, que é um laser de baixa potência, e do laser de alta potência, que é o neodímio IAG, que se utiliza aí na Europa e aqui mais de 1060 nanômetros, se não me engano. Brasil. Exatamente. O laser, o neodímio IAG, que trabalha com comprimento de onda em torno de, eu não me lembro agora, mas é 1080 nanômetros, é próximo disso, não é exatamente isso. Mas é próximo que é 1060, 1080 nanômetros. Entre 1060 e 1080 nanômetros de comprimento, ele trabalha fazendo um dano térmico, ou seja, aquecendo e destruindo o fungo pelo calor. Diferente da terapia fotodinâmica, que nós utilizamos aqui no Brasil, onde o efeito é fotoquímico, né? Então, não tem dano térmico. Se tiver aquecimento, é porque a concentração do azul de metileno está acima do desejado, e aí esse aquecimento vai acontecer como um efeito colateral, mostrando até que o efeito fotoquímico não está sendo efetivo, né? Então, isso é importante também. Daí, as pessoas que usam concentrações acima de 0,5%, por exemplo, já começam a ter esse dano térmico, né? Mas não o dano térmico, o efeito térmico, não o dano térmico que a terapia com o laser de alta potência faz para destruir os fungos, que é o que o Manuel acabou de falar. Muito bom. Gisele, eu gostaria de ouvir você um pouquinho a respeito do diabético em relação ao tratamento de onicomicose, dos fármacos, que tem uma pergunta aqui, que foi o da Isabel a respeito disso. Eu sei que ela trabalha, a Isabel Lescura, falando dos diabéticos, né? Então, eu queria ouvir de você, depois ouvir também dos nossos amigos, o que eles podem falar a respeito desse assunto também. Tá, então, quando a gente fala de paciente diabético, e isso vai independer da idade, né? A gente sabe que há uma alteração na função metabólica e endócrina ali, pela insuficiência, né, de produção de insulina, e acaba levando a esse tipo de paciente uma série de comorbidades. E dentro da podologia, uma das mais comuns, né, além da desidratação cutânea, né, e todas as outras que a gente pode visualizar, vamos pensar inicialmente na onicomicose. A gente observa que são pacientes que normalmente acabam tendo recorrência de lesões, exatamente porque muitos medicamentos, o próprio profissional prescritor ou o paciente acaba não fazendo uso porque eles são de metabolismo hepático. E sendo de metabolismo hepático, ele vai competir por esse metabolismo, né, por essa modificação de substâncias com os medicamentos antidiabéticos, né, com os hipoglicemiantes, por exemplo. E aí isso pode levar para esse paciente as hepatites medicamentosas, se ele estiver fazendo um medicamento, por exemplo, de uso oral. Então, a gente tem que verificar se há a necessidade da terapia oral para esse tipo de paciente, ou se a gente tem como possibilidade a administração, por exemplo, de antifúngicos de natureza tópica, né? Existem alguns no mercado que te permitem essa possibilidade sem que haja um efeito sistêmico e que leve a uma resposta, por mais que seja mais lenta, visível, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma ciclopirox, uma amorolfina, que normalmente aqui no Brasil a gente tem muito, né, sobre a forma de medicamentos tópicos, são possíveis? Sim, só que muitas pessoas esquecem que mesmo no paciente diabético a gente tem que remover
fração daquela lesão para que aquele medicamento ele tenha capacidade de permeação cutânea. Senão, não vai adiantar nada, né? E aí, muitas vezes, o paciente diabético ele já tem uma hipertrofia na unha, e aí ele já dificulta a perda da sensibilidade. Então, o profissional ele tem que ter esse time exatamente para conseguir fazer com que a terapia tópica, e aí combinada com o procedimento podológico, seja a primeira escolha, e não a indicação para que ele procure um profissional médico, por exemplo, para medicamento de uso oral, porque isso pode vir a prejudicar o estado de saúde geral dele. Se o nosso objetivo enquanto profissional de saúde é cuidar do indivíduo olhando a sua, né, no estado global como um todo, eu tenho que me preocupar que se esse medicamento antifúngico ele tiver um metabolismo hepático, eu posso perder esse paciente simplesmente por uma indicação errada. Com certeza. Bem, Vivi, o que você poderia nos falar sobre esse tema também? Então, esse é um tema bem comum assim na podologia, né? O diabético. E eu acho que o que é fundamental, por exemplo, é o que muita gente não faz, que é uma ficha de anamnese, a nossa SAP, né? A Sistematização do Atendimento de Podologia. Você ainda consegue ver em alguns consultórios que o paciente chega, faz profilaxia e vai embora. Então, como fazer qualquer tipo de procedimento sem saber se esse paciente é diabético, se esse paciente é hipertenso, se ele toma algum tipo de fármaco, né? Qual que é a via de administração desse fármaco. Puxando aqui para o meu lado, né, de osmologia, como que você aplica um óleo essencial sem saber o que esse paciente ele tá sendo administrado para esse paciente. Então, o que eu acho fundamental da gente deixar claro para os podólogos, tem muito técnico, acredito também, assistindo essa live, é a importância de fazer uma excelente ficha de anamnese, sistematizar realmente o atendimento, fazer verificação do glicosímetro, né, que muitos, por conta da questão financeira, não fazem, ou então acham que não podem fazer, né, porque muitos lugares falam, tem muitas pessoas que batem na tecla de que podólogo ele não pode aferir pressão, podólogo ele não pode fazer o glicosímetro. Isso nós somos profissionais da área da saúde. Se nós somos profissionais da área da saúde, essa é a primeira coisa que o paciente tem que fazer assim que ele bota o pé no nosso consultório. Então, às vezes a gente sabe que o paciente mente, né? Então ele fala, não, mas eu não tenho diabetes, e quando você vai fazer o glicosímetro, a glicose está quase 300, né? Então, o cuidado, ele muda quando você sabe com o que você está lidando, né? Tanto para você, mesmo você profissional, se proteger, né, de um eventual dano que possa acontecer ali. Nós trabalhamos com material pérfuro cortante, então, para você se proteger e proteger o seu paciente também. Então, é essencial a gente fazer esse histórico do paciente, né? E saber o que está sendo administrado para ele, para a gente conduzir a nossa terapêutica. Muito bem. Manuel, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre esse tema? Sim, é importante porque muitas vezes as pessoas também vêm com a apresentação farmacológica errada pelo vizinho ou pelo próprio médico. Muitas vezes vêm com cremes de cetaconazol, com spray de ciclopirox e não com soluções unguiais. Ou mesmo que o façam em função de creme, não em pensos oclusivos. Então, muitas vezes a própria resistência ao medicamento ou então a má aplicação da posologia pode também atrasar ou perder a fé no próprio tratamento. E muitas vezes se perde aqui a possibilidade de ter sucesso porque não há um entendimento do paciente em utilizar uma posologia correta, nem a perceber, de facto, o estado lento de evolução do monicomicose. Portanto, acredito que na educação do paciente, no tipo de linguagem a utilizar, a mensagem tem que ser bem clara de como fazer e os métodos disponíveis para que possam ter sucesso. Muito bem. Uma coisa que foi levantada aqui, que foi a sistematização da podologia, é algo fundamental que nós no Brasil precisamos focar muito,
porque ainda se faz um atendimento de podologia muito diferente quando nós olhamos profissionais formados em uma escola e profissionais formados em outra escola, seja em nível técnico ou em outros níveis também. E nós precisamos unificar a forma de nós avaliarmos o nosso paciente. A linguagem tem que ser a mesma, o método tem que ser o mesmo, nós temos que fazer um histórico, nós temos que fazer uma inspeção, uma palpação, percussão, existe também percussão no pé, por que não? Verificar exames de imagem, fazer uma avaliação palpatória, fazer um levantamento no histórico anteriormente de toda a vida pregressa desse nosso paciente, porque às vezes algum detalhe lá na infância, algum detalhe na adolescência, calçados, estilo de vida, a profissão, tem questões biomecânicas, tem a ver com o desenvolvimento da onicomicose. Existem estudos que mostram que uma unha, se ela ficar pressionada, sofrendo uma isquemia por pressão por conta de uma rotação do dedo ou um calçado muito apertado, isso vai levar a uma dificuldade do sistema imunológico desse paciente, dele defender de uma agressão, por exemplo, de fungos, bactérias, principalmente dos fungos que estão lá o dia inteiro, às vezes em contato, e acabam os oportunistas aproveitando um processo isquêmico por conta de uma pisada alterada, de um calçado alterado, e depois fazermos também a coleta do material, como foi citado aqui, e isso deveria ser parte da formação do podólogo, dele aprender a coletar o material para não contaminar, para saber como que ele vai tratar esse material para enviar para um laboratório para fazer análise, fazer parcerias com laboratórios, para fazer uma hipótese diagnóstico e algo que é diferente, que é o diagnóstico de podologia, que é diferente do diagnóstico nosológico, do diagnóstico médico, fazer a prescrição de podologia, para depois sim ter o procedimento e a evolução que vai retroalimentar o diagnóstico podológico. Então, isso é sistematizar. Então, a sistematização é muito importante, é algo que será um avanço com a regulamentação da podologia e será um avanço quando as escolas de podologia uniformizarem. Cada uma pode fazer algo diferente? Pode. É claro, ter a sua expertise mais em uma terapia do que em outra, porém, a sistematização, a metodologia de como eu avalio, de como eu chego a um diagnóstico podológico tem que ser o mesmo, tem que ser universal. O mesmo que se faz lá no Amazonas, em Rondônia, em Roraima, tem que ser o que se faz lá no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante para a podologia. Bom, pessoal, eu não sei se vocês têm algo mais a acrescentar. Claro que vocês têm, muito mais, mas a questão é tempo, né? Eu não sei se vocês gostariam de acrescentar algo mais agora. Nós já estamos aí a 51 minutos, estamos agora com 157 pessoas que estão nos assistindo, porém, esse é flutuante, então nós já passamos com certeza de mais de 200, 250 pessoas que entraram, saíram, mas 157 está se mantendo já, 150, 157 por um bom tempo. E eu vou deixar depois esse vídeo também, vou subi-lo ao YouTube, e aí ele vai estar, vamos disponibilizar para todos que possam ter acesso a essa nossa live a qualquer outro momento. Então, gostaria de passar para vocês, para ouvirem, para vocês dizerem algo sobre esse tema e o que mais vocês gostariam de nos falar. E gostaria também de trazer um outro assunto aqui à tona, porque eu vi que algumas pessoas andaram aqui perguntando,
Primeiro, tem aqui, gostaria de outra live com esse assunto. Legal, tem gente pedindo live com esse assunto para continuarmos. O que vocês acham? Mangas, Se vocês acham que podemos, façam aí tem pano para mangas. Joinha. Tem muita coisa. Joinha. Podemos, até para a semana, colocarmos uma outra live. O outro assunto que me perguntam é se o podólogo deve voltar a trabalhar agora, sair do isolamento. Tem pessoas me perguntando isso. Eu vou falar como representante da Câmara Técnica de Podologia, tenho aqui representantes também, a Gisele, que é da 3ª região, tenho aqui Viviane, que é da 1ª região, tem aqui o Manuel, que já viveu aqui no Brasil e que vive essa situação dramática em Portugal. A posição atualmente é: fiquem em casa. Não é momento de trabalhar. Se alguém tem que suprir nossas necessidades neste momento, é o governo que deve manter um mínimo de condições para que passemos em casa sem sofrermos mais do que já estamos sofrendo. Mas é importante ficarmos em casa porque, embora nós aqui tenhamos menos de 60 anos de idade, eu já estou batendo na trave, mas agora no domingo faço 59, mas já estou ali batendo na trave. Embora tenhamos menos de 60 anos de idade, até por isso mesmo somos potenciais transmissores para pessoas que fazem parte do grupo de risco. Mais ainda, mesmo sem sintoma, porque mesmo assintomático, se eu tiver contaminado, eu serei um transmissor. E nós sabemos que a manifestação pode ocorrer até 14 dias depois da contaminação. Então, a pessoa pode estar transmitindo nesse tempo todo. Melhor ficar em casa. Por quê? Muitas pessoas dizem, olha, mas a mortalidade é baixa, só que os agravos eles acontecem muito rapidamente e acaba superlotando o sistema de saúde. Não tem respiradores para todos, tem pessoas com outras doenças que vão precisar de UTI, vão precisar de internação, e se todos chegarem ao mesmo tempo, porque o grande problema é que as pessoas podem não morrer, mas aquelas que evoluem para um estado grave da doença acabam precisando de UTI e de respirador, e acabam ocupando todos os leitos, porque a transmissão é rápida, a contaminação é rápida. Então, fiquem em casa. Ontem ainda me falaram, olha, liberaram para profissionais da beleza para fazerem tratamento domiciliar. Bem explicado para profissionais da beleza, que eu, se fosse eles, ficaria em casa também. Porque, primeiro, eles podem estar transmitindo para aqueles que eles vão lá fazer um atendimento, seja manicure, seja pedicure, seja cabeleireiro, e também podem ser contaminados. Segundo, nós não somos profissionais de beleza, somos profissionais de saúde. Inclusive, agora há pouco, recebemos do Ministério da Saúde, isso está correndo em grupos de WhatsApp agora, recebemos do Ministério da Saúde, porque estamos inscritos nos Conselhos Regionais de Biomedicina, recebemos um documento para nos cadastrarmos, para caso o governo venha a precisar dos nossos préstimos como profissionais da saúde, eles terão o nosso cadastro e poderão nos chamar de acordo com a expertise de cada um. Sabemos que esse cadastro, num primeiro momento, tem um foco principal sobre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, e biomédicos, biólogos, mas sobre podólogo, só se eles nos chamarem. Ok? Então, essa é a minha orientação. E gostaria, então, de passar para vocês agora para palavras finais, e se tem algo a acrescentar sobre este tema também. Sim. Posso começar? Por favor. De facto, Armando, tem uma disciplina que é importante em todos os profissionais da podologia, sejam eles técnicos ou graduados. Aqui não há distinção. Era a microbiologia.
Se aprendessem microbiologia, entendiam qualquer processo de infecção bacteriano, fúngico ou inclusivamente vírico, como o que estamos a falar sobre o Covid-19. Se houver entendimento de como se desenrola esses processos, vão ajudar muito no procedimento, por exemplo, do monicomicose, porque entendendo da característica oportunista, eles sabem muitas vezes que tratamentos errados podem induzir ainda maior proliferação de fungos, porque muitas vezes acabamos por bloquear a barreira natural de proteção entre bactérias e fungos. Então essa própria barreira vai sendo eliminada muitas vezes com a má dosagem ou a má prática farmacológica perante um PEC, um hipersedurese, ou mesmo processos associados à fisiopatologia do envelhecimento, a alterações traumáticas no desportista, que tem lesões sobre a placa unguial, que tem outros processos que vão desencadear, de facto, uma infecção fúngica. Então, se as pessoas entenderem como se desenrola, de onde vem esse micro-organismo, se ele faz parte da flora natural do corpo humano, muitas das levaduras o são, então quando vêm é porque há realmente um desequilíbrio nessa proteção natural, elas vão entender como vão atuar clinicamente. O mesmo acontece sobre o Covid-19. E é isso, as pessoas, o facto de se sentirem bem hoje, não sabem se foram contaminadas e têm que pensar que quando tiverem sintomas no qual haja suspeita de infecção por Covid-19, têm que pensar 14 dias atrás com quem tiveram. E isso, só para terminar aqui, o fiquem em casa é uma coisa que se está a fazer na Europa, não é só em Portugal. Sem dúvida, tem sido a melhor relação para conter a curva de propagação e de disseminação entre a população. Infelizmente temos casos tristes de Itália e de Espanha em que não foi pela mortalidade em si, embora a realidade italiana já seja muito penosa nesse aspecto, mas o que agravou foi de facto a sobrelotação hospitalar. O tempo de leito tem ultrapassado os 20 dias. Era inicialmente a 19 e 20 dias. Hoje temos casos em que voltam a dar teste positivo ao Covid-19 após 30 dias de leito hospitalar. Ou seja, são pacientes que necessitam de cuidados intensivos, estão a ocupar leito, não há espaço para todos e, claro, os mais idosos ou outros que sofram de outras morbilidades que necessitem de respirador, obviamente terão problemas de logística, então por isso é que vêm algumas mortes. Mas antes de mais é um processo social, é um termo de consciência para parar em propagação. E deixa-me só terminar aqui com um estudo que eu verifiquei sobre a Irlanda. A Irlanda vai começar a fazer testes massivos. Porquê? Porque suspeitam que até 50% da população infectada não vai apresentar sintoma nenhum. Esta é a suspeita. Eles fizeram um estudo ainda com poucas pessoas. Eu não sei se nem ultrapassou aos 9%, 10%, creio que estava abaixo disso. Mas a suspeita deles é que, de facto, há a população, embora não haja imunidade, que não vai ter qualquer sintoma. Mas isso não significa que não possa propagar. E esse é o problema. É que os assintomáticos podem ser bombas à solta. Então, enquanto não houver vacina, enquanto não houver grupos de controle, que nós não estamos a fazer controle, a quarentena, por enquanto, ainda é uma medida sensata, convém, de facto, ficar em casa. Não há vitórias, infelizmente, nesta luta contra o Covid-19. Vamos perder economicamente, sim. Vamos perder. Aqui estamos a perder neste momento. Foi decretado um novo estado de emergência em Portugal. Estamos a perder muito economicamente. Cabe ao governo fazer o que pode. É impossível. O Brasil, eu entendo à distância, não querendo entrar em questões políticas, porque não entendo, nem faço questão. O Brasil é um país muito particular. São 200 milhões de habitantes. Tem que se entender que realmente não é fácil. Mas em países como o nosso, países como Espanha, Itália e Portugal, está difícil também. Portanto, não vai ser fácil. Mas acreditem que consciência social é o primeiro passo para que possamos vencer isto com o menor dano possível. Eu já repito, menor dano possível. E o ficar em casa ainda é o melhor que se pode fazer, obviamente. Obrigado. Bom, então, vou continuar, né, com que daqui a pouco tem essa... aula, né? Vai ter aula. Eu entro em aula daqui a pouquinho, tenho mais ou menos uns 15 minutos no máximo para estar em sala de aula, né? Atividades remotas, Sala de aula, que a gente tem que ficar em casa, né? E trazendo algumas facilidades que a gente precisa entender nessa questão de farmacologia, muitas vezes a gente vê que o profissional podólogo ele corre um pouquinho dessa área.
Mas a gente não pode ter medo, né? E a gente tem que estar disposto a aprender, a vir para o novo, né? E se aprofundar no processo. Algo que eu faço com os meus pacientes, porque muitas vezes aqueles portadores de onychomicose e que têm outras comorbidades, como pacientes mais idosos, você pergunta para ele, que medicamentos que o senhor usa? Que remédios que o senhor usa? A primeira coisa que ele fala, ixi, tem um monte, mas eu não me lembro. E uma postura que eu comecei a adotar é pedir para esses pacientes, olha, traga a sua sacolinha com todos os medicamentos que você tem. Todos, minha filha, todos, sem exceção. Por quê? Porque aí eu, enquanto profissional de saúde, eu vou conseguir anotar na minha SAP exatamente qual é o medicamento. E eu falo para ele, olha, se você tem prescrição, traz também. Por quê? Porque eu vou saber qual é a dosagem que ele está usando, em que horário que ele está usando, porque isso vai interferir na minha conduta terapêutica. Então, a gente precisa saber que o medicamento ele não é um bicho de 7 cabeças. Né? Ele está ali como um aliado para a nossa conduta terapêutica. Né? Então, não tenha vergonha, peça para o seu paciente, traz na sua sacolinha tudo que você tiver associado a isso, anote, pesquise, dê uma devolutiva para ele. Olha, eu achei interessante, esse medicamento faz sentido para o que o senhor está usando de fato e de verdade, principalmente associado aos medicamentos ditos, né, antifúngicos. Veja com ele a possibilidade de fazer terapias combinadas, se vai fazer um medicamento de uso sintético, se vai fazer uso de óleos essenciais, terapia fotodinâmicas ou outra terapia que seja. Né? Nós temos um arsenal de possibilidades dentro da característica farmacológica para tratar essas onychomicoses. A gente só precisa saber qual é a melhor escolha de acordo com a individualidade desse paciente. Não dá para usar de forma geral o mesmo medicamento para todo mundo, na mesma dose e no mesmo horário. A gente precisa entender essas particularidades. Né? Então, isso é importante. E trazendo essa questão do Covid, a gente tem, de fato, sim, que ficar em casa. E não é porque o fulano A, o fulano B, ou porque a gente está vendo infelizmente, um monte de gente morrendo. Né? Exatamente para que a gente não propague, a velocidade de propagação ela é tão rápida. E aí agora eu vou me desfazer um pouquinho da Gisele podóloga e falar da Gisele farmacêutica, que é linha de frente no combate do Covid. Se a gente não parar de ser egoísta nesse ponto, eu acho que eu posso até ser mal interpretada com as minhas palavras, mas não me entendam mal. A gente tem que lembrar que existem famílias que estão sofrendo, estão perdendo seus entes e que eles não podem nem lá se despedir. Eu falo isso porque eu tenho uma aluna da graduação de farmácia que está em coma num hospital por conta disso. Né? Então, a gente precisa se cuidar. E muitas pessoas, infelizmente, elas só se atentam quando acontecem, acham que sempre vai acontecer na casa do vizinho e que nunca vai chegar ali. E só nunca vai chegar ali se nós tivermos a consciência de, nesse momento, ficar em casa, de fazer a escolha racional dos agentes ditos antissépticos, porque a gente vê um monte de propaganda aí com coisas miraculosas, com agentes antissépticos que não são padronizados pela Anvisa, que é a nossa agência regulamentadora. E aí a pessoa usa, não, vamos comprar esse aqui que eu já tenho na clínica, vamos usar esse, vamos usar aquele. Usem aqueles que são padronizados. Nada melhor do que água e sabão. Não tem água e sabão? Álcool em gel, álcool a 70% e pronto. Não vamos querer tirar coelho da cartola numa hora dessa. A gente precisa unir aos outros profissionais, né, e trabalhar junto, para que no final das contas a gente consiga passar por essa fase que não está sendo fácil com um saldo positivo. Em que sentido saldo positivo? Nós aprendemos a ser mais humanos. Obrigada, fiquem com Deus e fiquem em casa. Gi. Parabéns, parabéns. Obrigado, Gi. Vivi? Então, vamos lá, né? Pegar o gancho também do Manuel e da Gi, falando sobre microbiologia, né? Eu vou dar a minha posição de coordenadora pedagógica, né? Minha sofrência. O que acontece? A gente entende das necessidades, né? De ter microbiologia, eu tenho isso na minha grade, tem microbiologia, anatomia, biomecânica, anatomia 2, tem todas essas disciplinas, biossegurança, e às vezes eu perco o aluno porque a gente tem essas disciplinas, porque o aluno quer prática.
Ele quer podologia, só que esquece que podologia também é microbiologia, biossegurança, biomecânica, anatomia, biologia. Então, como nós somos profissionais da área da saúde, nós temos que ter essa carga teórica, né? A gente precisa da teoria para poder legitimar a prática, né? Então, vou dar aqui o meu olhar de coordenadora, né? E dizer que não é fácil, é muito difícil convencer o aluno de que ele precisa disso, né? E é uma batalha diária, né? Convencer eles que eles precisam dessas disciplinas, a importância dessas disciplinas para o futuro profissional deles, né? E agora, falando sobre a Covid, eu vou dar meu relato pessoal, né? Eu estou desde a quarta-feira do dia 18 em isolamento, né? Eu tive alguns sintomas com um pouco de falta de ar, mas nada muito sério, e o médico pediu para ficar em isolamento durante 13 dias, que terminou na segunda-feira. Eu quase surtei, lógico, né? 13 dias confinada sem botar o pé na rua, mas tem que ter essa consciência, né? Então, até para deixar claro a importância de fazer o isolamento, se passaram os 13 dias e hoje eu voltei a ter sintomas. Eu melhorei bastante e hoje voltei a ter sintomas. Como aqui no Rio não está sendo feito os testes para todo mundo, só estão sendo feitos os testes em pacientes graves, eu realmente não sei se o que eu tive foi a Covid ou se é uma alergia, um outro sintoma de gripe. A gente não sabe, mas o que importa é isolar, independente do que for, né? É isolar. Então, eu sigo em isolamento, estou aqui, estou fazendo home office, né? Então, a gente está no instituto, nós estamos fazendo também as aulas virtuais. Então, gente, ficar em casa, né? Essa fase vai passar, a gente tem que ter fé que essa fase vai passar, é um momento difícil, né? Mas a gente tem que ter consciência no próximo, né? Eu que estou com alguns sintomas, eu não posso simplesmente ir para a rua, né? E botar em risco outras pessoas, porque eu não estou com sintomas graves, mas eu posso transmitir para uma pessoa que pode ter sintomas graves. Eu estou há 3 semanas sem ver os meus pais, né? Meus pais estão na faixa de risco, né? Então, são pacientes de risco. Então, não cabe esse momento eu ir visitá-los e pô-los em risco também. Então, ficar em casa, pensar no próximo, principalmente, né? Pensar no próximo. Se você não está sentindo nada, pensa que o outro lado, ele que está do outro lado da rua, pode não ser parente seu, ele é parente de alguém, né? Ele pode se contaminar através de você. Então, fique em casa, vamos pensar, aproveitar o momento, né, para comprar o e-book, estudar, né? Aproveitar esses momentos para estudar bastante. Muito bem. Muito bom. É isso aí, pessoal. Olha, muito obrigado a todos. Vamos voltar com este tema e com outros. Próxima semana podemos marcar uma nova live. Pessoal, fiquem de olho aí, porque nós enviaremos o convite por redes sociais. E agradeço a Gisele aí de Brasília. Gisele, boa aula. Você vai entrar em aula virtual aí online daqui a pouco. 4 minutos. Manuel, que já é tarde da noite aí no Porto. Uma boa noite para você. E já é dia 2 de abril. Tudo de bom para você aí, viver aí no Rio de Janeiro, que passe logo esse tempo aí de isolamento para todos nós, em especial para você, que não seja nada sério aí, esses sintomas que você está... Amém. Né? Amém. E, pessoal, boa noite, muito obrigado a todos que nos assistiram, até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau e obrigado. Deus. Obrigado.